Estamos ao vivo, naquela esquentada no coração. E eu tenho que confessar para vocês que eu adoro essa parte, porque para quem está acostumado a fazer live, é normal. Mas pra gente que é novato, é muito legal, porque antes aparece um reloginho, fica lá 5, 4, 3, 2, 1, pum, e aí aparece tua cara, assim, sabe? Parece que você vai entrar no Jornal Nacional, assim, gera uma expectativa, assim, do ao vivo, agora começa, né? Quando você chega lá em cima na montanha-russa, e agora despenca, não tem como desligar, não tem como ir atrás. Então vamos que vamos, e eu tô adorando fazer essa parte ao vivo. Assim, tá sendo para mim incrível, muito desafiador, mas incrível. Então ontem foi fantástico, ontem a gente falou de oração. Gente, impressionante a repercussão da mensagem, da oração. Queria agradecer demais as mensagens que eu recebo no direct, no WhatsApp. Gente, quem mandou a mensagem, algumas mensagens aí tá assistindo agora, então você sabe quem é. Muito obrigado, gente. Fiquei emocionado, não mostrei para ninguém, só mostrei para a Bia, até por respeito. Mas obrigado, gente. Que legal essa corrente, né, que a gente tá fazendo aí todo mundo junto. E ontem a gente falou de oração, parece que despertou bastante, né? Então, gente, muito legal. A partir de ontem, eu mesmo comecei a melhorar não a quantidade de oração, mas a qualidade, né? Seguindo aquela linha que Jesus, Deus, quer dizer, todo mundo igual, né? Jesus, Espírito Santo, Deus, são todos o mesmo. Que ele desliga o som da nossa oração e não fica olhando nossas palavras, nosso blá blá blá, Deus, todo-poderoso, onipotente, né? Ele desliga e olha lá o nosso coração, dá uma cheiradinha assim, deixa eu ver esse coração, o que ele tá pedindo. E eu comecei ontem, eu enfatizei ontem, cada vez fazer orações mais simples, mais verdadeiras e mais realmente lá do coração, né? Menos textos prontos, lá do coração. Chegando ao ponto de falar assim, ó, Deus, você sabe do que eu preciso, porque às vezes nem eu sei do que eu preciso, né? Mas me ajuda porque você sabe do que eu preciso. Então, né? Como foi a bodas de Canaã lá, que o noivo nem sabia que faltava vinho e Jesus foi lá e transformou água em vinho. Então, no tema de hoje, a gente vai fazer um negócio muito legal. A gente vai pegar algumas partes de lives antigas, que a gente já fez, né? Para a gente concatenar na leitura que a gente vai fazer hoje da Bíblia, né? Então, a gente vai pegar... Então, vamos começar até pela boda de Canaã, né? Que teve alguns tópicos ali legais, assim... Primeiro, que os noivos nem perceberam o que Jesus fez, né? Tem a parte da oração, né? Que, na verdade, a mãe de Jesus, Maria, pede pelos noivos para transformar, né? Então ontem a gente falou desse negócio de um pedir pelo outro, o poder que tem isso. A gente falou da abundância que Jesus fez, não sei lá, 600 litros lá, 6 talhas de 100 litros cada um, então. Mas o porquê que deu certo, né? Que a gente conversou aquele dia. Por que Jesus transformou água em vinho naquele casamento e não de todos os casamentos de Canaã ou do mundo, da vida toda, né? A gente conversou bastante, eu acho que é por um grande motivo, porque Jesus foi convidado, porque Jesus estava lá junto com Maria, com seus discípulos. Então Jesus foi convidado para aquele casamento, assim como a gente deve convidar Jesus para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a nossa educação, para nossas viagens, para a nossa casa, para nossas festas, né? A gente tem que convidar Jesus e aí ele tá lá. Então, essa foi uma leitura. A outra leitura era aquela que a gente falou do pai, né? Quando Jesus mostra o pai e ele fala, pede, bati e abrirei, né? Pede e vai ser dado. Que ele fala, você acha que se um filho pede um ovo pro pai, o pai vai dar um escorpião? Ou se o filho pede uma cobra, o pai vai dar uma serpente, né? Então, se vocês que são maus, pais ruins, já fazem tanta coisa boa pelos filhos, imagina um pai, né? Então, ele incentiva a gente a pedir, né? O filho pede pão, o filho pede ovo. Não é o pai que vai lá e filho, deixa eu deixar um ovinho aqui para você, deixa eu deixar um pãozinho, não. Ele mostra essa importância, né, da gente pedir para o pai. Uma outra live que a gente fez, que eu gostei muito, né, sou suspeito para falar, tô lambendo a própria cria aqui, mas é a do filho pródigo, mesma coisa, o filho lá em desgraça, tava mausaço, tudo dando errado, e aí ele fala, cara, eu tenho que pedir ajuda pro meu pai, né? Já não sou digno, eu errei, toda aquela parte lá do filho pródigo, mas ele pede ajuda, né, pro pai, ele vai até o pai pedir ajuda,
Mais uma vez, né? Pede, bateu. Foi lá na casa do pai, ele não ficou lá esperando o pai. E aí ele foi lá e pede ajuda e o pai na hora já falou, meu, vem cá, filhão, abraça, roupa, festa, você é da família. Então, eu vou pegar essas três passagens que a gente viu aí de outras lives, onde a gente estimula a gente pedir as coisas ao pai, a gente tá próximo do pai, pra gente falar da leitura de hoje. E a leitura de hoje é uma leitura que me intriga muito, porque ela tem... Eu já ouvi duas grandes interpretações completamente diferentes dessa leitura. E eu vou passar as duas para vocês, né? E vou passar a minha visão dessas duas, e as duas estão corretas, mas a que eu acredito mais, e as duas interpretações dessa leitura. A leitura de hoje é a leitura que os apóstolos estão atravessando o mar com Jesus no barco, e Jesus falou assim, vou dar uma descansada lá atrás, diz que até tem um travesseiro, ele dorme, tudo tranquilo. Cara, e o mar começa a arrebentar, né? Chuva, vento, água entrando no barco, o barco quase virando, e as pessoas desesperadas, quase morrendo lá, e eles eram marinheiros, né? Eles estavam fazendo de tudo, cara, e chegou uma hora que eles não aguentaram mais e falaram, Jesus, socorro, você vai deixar a gente morrer aqui? Que loucura! Você está quase virando, né? E aí Jesus levanta e fala, meu, homens de pouca fé, né? E aí vai lá dar um grito lá, mar, para com esse negócio aí, chega de fazer chiliques. E aí o mar fica calmo. E aí todo mundo fala, meu Deus, cara, né? Quem que é esse homem, né? Quem que é esse cara aí que manda em tudo, manda no mar, manda nas ondas, manda no vento, ele nem implorou, nem negociou, ele só pediu e parou na hora. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Ela tá em Marcos, na verdade tem em Mateus também, tá? Eu tava dando uma olhada hoje na internet, ele deu duas sugestões, Mateus e Marcos. Mas como a gente tem lido bastante Mateus, eu escolhi a de Marcos, não porque para fazer um rodízio aqui de evangelistas, né? Então, Marcos capítulo 4, deixa eu ver se está certo isso, e versículo 35 em diante. O título desse texto aqui na Bíblia está assim, ó, Jesus é o Senhor da história. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e as outras barcas que estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca. Quem já não passou por isso na vida, né? Algumas vezes, por ano, por dia. E os ventos, de modo que a barca já estava enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro, quer dizer, estava bem tranquilo, não estava preocupado com nada. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, não te importa que nós morramos? Ó, o chilique. Então Jesus se levantou, ameaçou o vento e disse ao mar, cala-se, acalma-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois disso, Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês são tão medrosos? Cara, eu vou repetir isso, né? Isso serve muito para mim e serve muito para a gente. Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos, cara? É isso, né? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros, quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Louco, né? Eu não tinha visto essa parte do medo, assim, agora que eu li de novo me tocou assim. Por que, Pedro, você é tão medroso? Né? Que loucura isso. E aí essa leitura, eu já ouvi duas interpretações bem distintas. Uma que é a coisa da pouca fé mesmo. Falar de, vocês acham que o barco ia virar, que eles iam morrer com Jesus na barca? Né? Impossível, né? Isso era uma interpretação. Jesus nunca deixaria morrer, eles não deveriam ter medo, não deveriam ter fé e continuar a atravessar a tempestade, coisa, sem se preocupar. Afinal, Jesus estava lá no barco, eles não iam morrer. E essa é uma visão que eu acho de uma pessoa muito otimista, né? E eu não tenho essa evolução toda, assim, não. E eu ouço isso às vezes, né? E é muito legal, assim. Tenho conhecidos que falam, não, às vezes o cara tá o regaço na vida do cara, tá dando tudo errado. Falo, não, mas
Deus vai nos salvar, a providência. Gente, eu acho isso lindo, acho isso louvável, mas eu, Pedro, não tenho essa espiritualidade toda, assim, sabe? Não, Deus, a fé. Então, é uma linha que eu respeito, mas eu confesso que eu não consigo, assim, seguir, assim, dando tudo errado, cara. Eu não falo, não, tá tudo bem. E eu acho que essas pessoas é muito legal porque elas pulam a parte de sofrer, né? Se ela tem uma fé muito grande, uma fé gigantesca mesmo, fala, não, gente, sabe? Deus está aqui no barco atrás. Pode vir a onda, pode vir não sei o quê, ninguém vai derrubar e tá tudo certo. E aguenta, né? E aguenta o tranco. E isso é uma evolução, um otimismo, uma fé muito grande, assim. E eu conheço pessoas, assim, que demonstram isso. E eu tenho muito respeito por eles, assim, muito respeito mesmo, assim. Agora, eu já sigo uma outra linha, né? Uma linha, a linha do desespero, que é muito legal aqui também. Cara, Jesus, para essa onda, pelo amor de Deus, cara, né? Jesus, vai deixar a gente morrer, Jesus, né? Eu gosto muito de pedir ajuda, de falar, Deus, cara, não tô dando conta, cara, não tô dando conta do barco no mar, o mar tá mais forte do que eu. Eu não tô conseguindo remar, o vento está muito forte, está enchendo o meu barco de água. Eu gosto mais dessa linha, eu, Pedro, de seguir e de pedir, porque a hora que eles pediram na leitura, o que Jesus fez? Não, tá, espere um pouco. Não, Jesus na hora, cara, levantou, cara, para, resolve. Eu até teria que falar assim, pô, por que eu deixei chegar a tanto, né? Por que na primeira marola eu já não fui ali, Jesus fala, Jesus, ó, o tempo tá virando, né? Jesus, começou a chover, segura a chuva. Então, eu sigo essa linha de assim, ó, cara, Jesus tá ali no barco, deitadão, esperando ali, ó, só a gente chamar, né? E eu sou, seguindo aqui essas outras leituras que a gente fez, né? Tanto do filho pródigo que foi lá pedir pro pai, das bodas de Canaã, que a mãe foi lá pedir vinho, eu gosto muito de pedir, né? Porque Jesus estava lá pronto, só esperando, né? Pede a minha ajuda. E quando a gente olha do lado de Deus Pai, né? Quando a gente quer pai, mãe, tio, tia, avó, avô, quando você está dormindo à noite e tua filha vem lá com alguma coisa, que seja um pesadelo, ou seja uma dorzinha de ouvido, uma dor de qualquer coisa, é gostoso quando a gente consegue ir lá sanar a dor da pessoa, né? Você acorda, vai lá, faz um remedinho, faz um chá, uma mamadeira, ou sei lá, ou põe para dormir junto. A hora que você acalma, né? A gente que é pai, que é pequeno perto de Deus, na nossa partezinha a gente já consegue acalmar aquela noite ruim da criança, né? Que seja por dor, seja por medo, seja por um pesadelo, seja por qualquer coisa. É tão bom também para a gente como pai, né? Ter esse sentimento de ajudar. Então, eu me apoio nisso, assim, para realmente pedir muito ajuda, assim, né? Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes eu tinha dor de ouvido à noite, e ia na cama dos meus pais lá, falava que estava com dor de ouvido, e eles faziam um negócio muito legal, eles esquentavam um paninho, um lenço, na luz, na lâmpada, assim, a gente colocava um paninho quente no ouvido, meu, que coisa gostosa, aquilo passava, ia diminuindo a dor, porque a gente estava dormindo tranquilo, era tão gostoso, e depois que a gente teve a oportunidade de fazer isso com nossas filhas, a gente viu o outro lado, e é fantástico isso, né? Então, quando a gente volta nas outras lives, que a gente coloca Deus como pai, cara, vamos pedir, né? O pai fica muito feliz de poder contribuir com os filhos, né? Uma vez a gente estava agora, depois que a gente estava morando aqui em Portugal, a gente foi uma vez até a Inglaterra de carro, visitar meu irmão, e aí tem uma parte que a gente tem que atravessar lá o Canal da Mancha, e aí você põe o carro no barco lá, e era um navio grande, com cabine e tal, e o barco chacoalhava muito, né? E a Mafê ficava, cara, tô muito enjoado, eu não consigo. E aí a gente saiu, foi lá fora, um frio, né? Mas aí tinha um ar, gostoso, passou o enjoo. Que sensação boa, assim, né? Da gente estar ali com a filha, cuidando dela. Acho que é um prazer muito legal. E eu sinto que Deus, como pai, ele tem esse prazer em cuidar da gente, né? Desde que seja digno, que seja ético. Então, eu defendo, assim, como a gente falou ontem da oração, a gente tem que pedir, e tem que se abrir, e tem que se aproximar. Eu acho que a gente sofre de besteira, né? A barca não precisava ter chegado naquele estado.
que tava. Era só ter chamado Jesus antes. Tava ali, tava convidado, ele tava no teu casamento, ele tava na sua barca, ele era o teu pai, o filho pródigo que você sai e volta, ele tá lá o tempo todo, né, esperando, de braços abertos, lá, vem filho, vem que eu te ajudo, é o meu prazer te ajudar. Então, a leitura de hoje, a gente pegou alguns pedaços das outras, né? E só que as outras eram teóricas e essa é na prática, né? Vocês falam de Jesus, socorro, e Jesus faz o quê? Ajuda na hora, né? Só pegando um gancho aqui, negócio de ser pai, né? De como é legal pro pai cuidar dos filhos. E muitas vezes eu defendo que é um dos maiores amores que existe na vida, se não for o maior amor, é o do pai pro filho, da mãe pro filho, porque é um amor que a gente não espera nada em troca, né? A gente, vamos supor, quando você é pequeno, ou quando o bebezinho é pequeno, ou a criança é pequena, você acorda no meio da noite, com frio, cansado, aí você vai até o quarto deles, aí você vai lá e cobre, ou vai lá e arruma a janela, ou arruma o travesseiro, ou dá uma arrumadinha na cama para ele ficar melhor, ou ver se ele tá com a fralda cheia ou não. E depois, e ele nunca vai ficar sabendo disso. Nunca vai ficar sabendo disso. E no dia seguinte ele não vai te agradecer. E você nem vai pedir, nem vai ficar falando, ontem à noite eu fui na tua cama. Não. Porque o fato, a hora que você volta pra cama, você volta tão feliz, fala, nossa, olha que gostoso meu filho bem, né? Então esse sentimento de pai, da gente que é ruim, já é bom, imagina do pai de verdade, né? Do nosso pai, Deus com a gente. Então, ontem a gente falou de bônus, né? Que a gente usa pouco a oração, mas eu acho que a gente tem que estar mais perto do nosso pai. Cada vez mais perto, cara. E ele tá lá, filhos, tá tudo aqui, ó. Bem aqui, né? No tempo de Deus, tá tudo certo. Bom, gente, hoje é Sexta-feira Santa, feriado em um monte de lugares. Eu desejo a vocês uma excelente Páscoa. Fiquem com Deus e a gente vai continuar aqui na nossa maratona de lives. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E agora eu só preciso tentar desligar esse negócio aqui.